mais uma vez na rubrica Iniciativa Empresarial, a tentar mostrar aos nossos jovens empreendedores ou aos nossos apenas empreendedores testemunhos de, enfim, diria, de quem já fez caminho nestas áreas e que vos pode orientar naquilo que são as opções que vão tomar nesta aventura que é a iniciativa empresarial. Hoje temos connosco um amigo, também diria assim, uma personalidade da área, quer da tecnologia, quer da inovação, quer da investigação. É o Zé Carlos Caldeira. O Zé Carlos Caldeira esteve, para ser mais pomposo, o engenheiro Zé Carlos Caldeira, esteve e está no Inesctec, foi também presidente da agência de inovação. É um homem do conhecimento, é um homem também da ferrugem, porque tem muito contacto com a prática, com os projetos, e por isso achamos que era a pessoa indicada para nos falar de uma temática que hoje parece muito mais evidente do que há uns anos, que é que Portugal, pela sua biodiversidade, pelos seus terroirs, enfim, por um conjunto, o seu clima, por as suas horas de sol, por um conjunto grande de fatores de contexto, pela sua matriz agrícola, tem no agrobis uma oportunidade de negócio que cada vez parece ser mais evidente, depois de todos nós termos sido criados numa cultura agrícola pobre, mais ou menos abandonada, etc. E precária, etc. Hoje, com o advento da tecnologia, parece que os ares estão a mudar e é um bocadinho isso que nós gostávamos de ouvir do Zé Carlos Caldeira. Eu, em primeiro lugar, vou pedir ao Zé Carlos se ele inicia explicando um bocadinho este seu percurso, qual é aqui o papel que o Inesctec tem tido no lançamento de projetos nesta área, como foi a experiência da agência de inovação, enfim, uma vida cheia, rica, e por isso gostava que primeiro transmitisses aos nossos jovens empreendedores aquilo que foi o teu caminho, o teu percurso. Muito bem, muito boa tarde a todos. Espero que me estejam a ouvir bem. Pois eu fiz a minha vida profissional basicamente, praticamente toda no Inesctec. Primeiro no Porto, depois no Inesc Porto e agora no Inesctec. Começando pela área da indústria, da automação industrial, da gestão industrial, onde acompanhamos e fomos e continuamos a ser atores relevantes no desenvolvimento de tecnologias e de soluções para a área industrial, digamos assim. Eu desenvolvo a minha atividade. O Inesctec trabalha aquilo que é comum às suas aquilo que é a sua especialização tecnológica, são as tecnologias digitais, as tecnologias de informação, comunicação e eletrónica, e depois aplicamos essas tecnologias, que são muito transversais, a um conjunto diversificado de setores de aplicação. Desde a energia, a indústria, onde eu desenvolvi uma parte da minha atividade, a saúde, o mar, a construção, a área financeira e também a área agro e florestal. E é curioso porque eu, quando em 2014 saí da agência saí do Inesc e fui para a agência de inovação, nós não tínhamos, a atividade na área agrícola era diminuta. E quando regressei, um bocadinho menos de 4 anos depois, havia um número assinalável de projetos com empresas agrícolas. E surpreendeu-me, porque eu não estava a ver como é que de repente o Inesctec tinha começado a fazer projetos na área agrícola, tinha começado a fazer investigação na área agrícola, e descobri que não é bem assim. A grande maioria desses projetos eram efetivamente projetos de transferência de tecnologias desenvolvidas noutros setores que começaram a ser aplicados na área agrícola. E esta é a primeira mensagem que eu gostaria de deixar para quem eventualmente estiver a ouvir, sobretudo para os jovens, mas não só, que é, há muitas tecnologias que são muito transversais. E, sobretudo, ou seja, podem ser desenvolvidas até para um setor avançado, para um setor automóvel, mas elas têm, o seu leque de aplicação pode ser muito variado, não é? Muito variado. Se eu quiser dar alguns exemplos daquilo que eu encontrei aqui no Inesc, o que eu vi era, por exemplo, robótica, que tinha sido desenvolvida para a área industrial aplicada na agricultura. Via questões de sensores e atuadores
a monitorizar as vinhas ou as plantações, sistemas de informação digamos, digital twins, portanto, de gêmeos digitais, enfim, traduzindo à letra, de replicação digamos, de situações, de condições, controle de processos, desde processos de fermentação, por exemplo, do vinho, etc, etc, e tudo aquilo eram, ou mesmo aquilo que me vem mais à mente, que é um projeto que temos grande e que depois foi continuado de agricultura de precisão, ou seja, de adubar os campos em função exatamente daquilo que o campo precisa e a plantação precisa, em função das condições atmosféricas, etc. E tudo isso correspondia a tecnologias que não foram desenvolvidas especificamente para a área agrícola, mas que foram desenvolvidas para outros setores que foram adaptadas à área agrícola. Este é o primeiro, como eu estava a dizer, a primeira mensagem que eu gostava de dizer, que é perante desafios que este setor encontra, e são muitos, mas vamos já falar deles. Eu acho que a primeira coisa que as empresas têm que fazer, e até os próprios investigadores, é ver à volta se não há já tecnologia disponível que possa ser usada para resolver esses problemas, ou para desenvolver soluções, produtos, serviços, processos que resolvam essas questões. Porque, naturalmente, a reutilização de tecnologia, o que nós designamos por fertilização cruzada, corresponde a uma opção que é sempre mais barata, tem menos riscos e é mais rápido do que se eu estiver a desenvolver a tecnologia, de raiz. Portanto, a primeira nota que eu gostava de deixar foi isso. Portanto, foi assim que eu cheguei à área agrícola, foi precisamente pelo desenvolvimento da atividade que esse setor começou a ter no Inestec. E posso-vos dizer que nós temos aqui nós temos um desenvolvimento tecnológico muito transversal, mas depois temos uma unidade organizacional, digamos assim, que depois foca nos vários setores de aplicação, para poder desenvolver as respectivas estratégias, falar com os atores, desenvolver os produtos e serviços, etc, etc. E, portanto, nós temos, trabalhando em mais áreas, nós temos as nossas 5 principais áreas de aplicação, são, já disse, é a agricultura, é a indústria, é a energia, é a saúde, é o mar e é o agroflorestal. E, curiosamente, o agroflorestal, não sendo o maior, porque é muito recente, eu diria, talvez neste momento, o mais pujante, ou seja, aquele que cresce mais depressa, precisamente porque, bem, os dois maiores são a indústria e a energia, porque já existem há muitos, muitos anos, mas a agroindústria, que é uma coisa relativamente recente, portanto, o agroflorestal e a agroindústria, que é uma área onde nós começamos a atuar relativamente recente, é aquele que está a crescer mais rapidamente. E eu acho que isso corresponde precisamente a estas duas coisas, ou seja, é um setor que despertou, já havia subsetores, digamos assim, dentro do agro, que já tem, enfim, níveis tecnológicos elevados, mas eu diria, em média, é um setor que despertou mais recentemente para a necessidade e as vantagens da utilização de tecnologia nesse objetivo primeiro, que é o de como crescer nas cadeias de valor e como gerar mais valor acrescentado. E, por outro lado, portanto, o ponto de partida está mais atrás, digamos assim, mas, por outro lado, esta transversalidade das tecnologias que permitem resolver várias dessas necessidades, nomeadamente as tecnologias digitais, permitiram rapidamente dar uma resposta, ao contrário de outros setores, onde foi preciso desenvolver a tecnologia, muita da tecnologia no setor agro, muita desta tecnologia digital já estava desenvolvida, portanto foi possível rapidamente montar projetos que não só estejam a desenvolver nichos de tecnologia que sejam necessários, onde é preciso ainda desenvolver, e há vários, mas sobretudo a dar o salto seguinte, que é o desenvolvimento de novos produtos e serviços e colocá-los no mercado e gerar impacto no setor, sobretudo usando as tecnologias que já existiam, digamos assim. Não é? Portanto, é curioso, como eu vos disse, que este setor é o dos que tem maior dinâmica, e não só ao nível dos programas nacionais e dos projetos nacionais, mas também já a nível europeu. Nós temos vindo a ter vários projetos europeus aprovados, projetos de investigação e desenvolvimento aprovados, europeus, nos quais o Inestec participa e alguns até coordena, e nos quais nós fazemos questão de levar empresas portuguesas connosco como parceiras, sejam tomadoras de tecnologias, sejam empresas do setor agro como clientes, como utilizadores finais. Muito bem. Zé Carlos, há bocado falavas quais são os desafios e que veríamos isso mais à frente. Eu acho que o mais à frente é mesmo agora.
e quais são os desafios que nós podíamos elencar para esta área de atividade? Sabendo, por exemplo, e gostava que tocasses nesse assunto, sabendo, por exemplo, que nós temos aqui alguma tensão entre uma demografia que, apesar de tudo, no mundo vai crescer até ao final do século, e um conjunto de explorações agrícolas que progressivamente diminuem em área, quer dizer, há um grande desafio de fazer mais com menos, e por Exatamente. isso o papel da tecnologia aqui parece-me quase evidente, não é? Mas que desafio? Ora bem, eu queria eu gosto muito de falar daquilo que sei, não é? Portanto, queria já dizer, eu não sou um especialista no setor agrícola, sou só um engenheiro, como eu diria, um engenheiro informático, digamos assim. Mas pronto, como eu digo, tenho tido contacto com esta realidade e também com aquilo que são algumas iniciativas europeias. E, enfim, para não ser muito longo, eu destacaria se calhar 3 ou 4, aqueles que me parecem mais evidentes e também aqueles onde as tecnologias, em particular as tecnologias digitais, podem e devem, e eu diria que são quase a única solução para nós podermos implementar, dar resposta a esses desafios com a dimensão que vamos ter que o fazer e em tempo útil e do ponto de vista sustentável, do ponto de vista económico também. Né? Nunca esqueçamos da componente da sustentabilidade económica, porque ela também o primeiro começa, precisamente esse que acabaste de referir, que é como tirar mais produtividade dos terrenos que existem. Não é? E, portanto, seja através da agricultura de precisão, seja através de alterações nas plantas, torná-las mais produtivas, portanto, há aí um desafio grande de como é que eu consigo, na mesma área, tirar mais produção, digamos assim, tirar mais produtividade dos terrenos que existem. Depois há, com tudo o que tem a ver com o desenvolvimento acelerado de novos produtos, de novas plantas, de novas sementes, até tanto um conjunto de desenvolvimentos nesta área. A questão da segurança. E a questão da segurança põe-se eu diria, em dois domínios, que é a segurança alimentar enquanto enfim, aquilo que nós estamos a comer, os produtos que estamos a comer, não sejam prejudiciais para a saúde. E isso passa pelo controle, pela verificação, não só dos produtos, digamos, no seu início, mas também a monitorização das suas condições ao longo da cadeia de produção e de distribuição até chegarem ao consumidor. A questão da temperatura, a questão já não estou a falar só do prazo de validade, estou a falar das questões de temperatura, das questões de embalagem, tudo isso. Mas também há depois a questão da segurança ligada às questões que, infelizmente, hoje estão cada vez mais na hora do dia, a questão, por exemplo, em termos de segurança alimentar, por exemplo, de proteção contra, enfim, terrorismo, ataques desse género, não é? E, portanto, tudo o que tem a ver com monitorização, controle, não só dos produtos, mas de tudo aquilo que está com eles relacionados, é uma área importante e já agora, ligado a isto, a questão da rastreabilidade, não é? Ou seja, eu poder saber um determinado produto numa prateleira, onde é que aquilo, por onde é que passou e que matérias-primas, entre aspas, que produtos incorporou e de onde vem para, no caso de haver um problema qualquer, eu poder fazer esse rastreio. Mais uma vez, estamos a falar de um processo que, por exemplo, na indústria, ou em alguns setores da indústria, já é comum. A questão da rastreabilidade, por exemplo, no setor aeronáutico, ou mesmo no setor automóvel, é possível saber cada peça, cada componente, onde é que veio, quem foi produzido, porque num caso de uma avaria, de um acidente, uma coisa qualquer, poder fazer esse rastreio e chegar. Portanto, mais uma vez, sendo que naturalmente este setor tem desafios específicos, não é? Mas muita da tecnologia e até várias das soluções podem ser adaptadas desses setores. Depois há a questão vamos chamar, da sustentabilidade at large, digamos assim, não é? E que tem muito a ver, já agora só para usar algumas das buzzwords, não é? Muito do que se fala no ponto anterior é aquele princípio do farm to fork, portanto, de poder fazer a ligação desde a produção até o consumo. Depois temos a questão da sustentabilidade. E, portanto, tudo que tem a ver com reduzir o desperdício alimentar, mas não só alimentar, o desperdício ao longo da cadeia toda, não é só no final da cadeia, é no final da cadeia, mas é ao longo da cadeia toda, e depois o da circularidade, digamos assim, da economia circular, do que fica no fim.
E no ramo alimentar, na questão alimentar, vamos nos lembrar das embalagens, só para termos uma noção do que é que estamos a falar. Eu aqui na questão da circularidade, enfim, faço questão de referir uma coisa que digo sempre, que é nós, por razões compreensíveis, começamos a olhar para a questão da circularidade pelo lado errado, digamos assim, começamos a olhar para a questão da circularidade, da economia circular, pelo lado dos resíduos, ou seja, o que é que eu faço às milhares de milhões de toneladas de resíduos que já produzi e que continuamos a produzir. E pronto, então andamos a ver como é que decompomos aquilo, como é que desmontamos, como é que separamos, como é que reintroduzimos, por aí fora. Mas, e essa discussão que é compreensível, porque isso entra-nos pelos olhos adentro, não é? Está à nossa vista no mar, nas praias, e isso é muito sensível aos consumidores, ao público em geral, e os políticos também são muito sensíveis. Esse facto escondeu ou distraiu-nos um bocadinho do outro objetivo, que para mim deve ser igualmente importante, que é o de como é que eu produzo menos resíduos. Ou seja, como é que eu desenvolvo a minha cadeia, neste caso a minha cadeia alimentar, para produzir o menos possível para stock, para produzir coisas que sejam dirigidas aos consumidores e produzir aquilo que o consumidor quer, de preferência onde quer e quando quer, o mais próximo possível do consumidor. Portanto, há todo aqui um conjunto de objetivos para a circularidade que são muito dependentes, enquanto que os primeiros são muito da iniciativa, digamos assim, das empresas de materiais, vamos chamar assim, não é? Da indústria dos materiais, da indústria de processo, que é o que eu faço no fim com os desperdícios, para voltar a incorporá-los com materiais neste setor ou noutros, e este objetivo, que é como é que eu reduzo os desperdícios. Aí a intervenção principal é dos atores da fileira agroalimentar, da agricultura até a indústria agroalimentar. E, portanto, há aqui um desafio brutal e que vai chegar, e que já está a chegar, de o que é que eu posso fazer para reduzir o desperdício ou para utilizar cada vez mais materiais, por exemplo, que sejam recicláveis e, portanto, mesmo que eu gere algum desperdício, ele digamos, a natureza se encarrega de o decompor sem grandes impactos, não é? Aqui, este também vai ser um desafio brutal nesta área. E, finalmente, não nos esqueçamos o dos recursos humanos, porque esse é transversal a todos também, que estamos a assistir e vemos nas notícias falha de mão de obra, falta de mão de obra, por aí fora. E, portanto, aquilo que há alguns anos atrás era um dilema, que era nós estamos a desenvolver robôs e robôs vão substituir pessoas e vai tudo para o desemprego, não é? Que era muito aquilo. Estou a exagerar um bocadinho, estou a caricaturar, mas que era muito claro. Hoje em dia, por exemplo, a questão da robótica é vista como fundamental, porque só assim será possível encontrar, vou chamar assim, mão de obra, para fazer muitas das tarefas, das atividades que é preciso hoje fazer, quer nas empresas, quer nos campos, e para as quais temos já muita dificuldade em encontrar pessoas. E, felizmente, a área da robótica é uma área exemplar desse ponto de vista, porque os desenvolvimentos nos últimos anos foram verdadeiramente brutais. Hoje já não se fala de robôs versus pessoas, né? Robôs a substituir pessoas, já se fala como é que os robôs colaboram com as pessoas, procurando trazer as vantagens competitivas de cada um e combiná-las, não é? E hoje, por exemplo, hoje há soluções de robótica autónoma, móvel, para ir pelos cultivos, pelas vinhas, pelas plantações, fazer ensaios, monitorizar, sulfatar, ou fazer tratamentos, apanhas. Portanto, hoje começa a haver realmente um nível, a robótica nesta área começa a ter níveis de desenvolvimento verdadeiramente significativos e que podem dar contributos importantes para este desafio dos recursos humanos. E fico por aqui, senão eu tinha mais 3 ou 4, mas fico por aqui porque eu acho que estes são provavelmente os principais. Os principais. Aprofundando alguns dos pontos que tu referiste, em primeiro lugar, no que ao desperdício diz respeito, eu julgo que tu te focaste muito na questão da produção. Nós temos um perfil de desperdício que está bem dividido, quer dizer que existe 1/3 desse desperdício que está na produção, existe 1/3 do desperdício que está na distribuição e na logística, e existe outro terço, finalmente, que está no consumo. No consumo.
esta questão do consumo é uma questão muito mais comportamental, cultural, diria eu. E por isso a pergunta que ponho é o que fazer para isso? Mas já agora, ainda sem responderes, ainda ponho uma outra questão. E essa questão tem a ver com o papel que podem ter o que se chama os alimentos do futuro. Por isso, o que eu quero dizer é que hoje já é possível, por exemplo, nós sintetizarmos farinhas, até pequenas barras nutricionais, etc., através, por exemplo, da proteína do inseto. Isto não é uma revolução grande. E a última pergunta tem a ver com a demografia. Sim, é verdade que nos estamos a habituar a esta rede colaborativa que nos é dada pela inteligência artificial, mas de qualquer forma, eu, por exemplo, fui à última vindima ao Douro e em todos os adegueiros que estive, eles faziam questão em ter pisapé no vinho mais qualificado. Pergunta é, já não é tanto o risco de nós acabarmos a almoçar com o robô ou nos apaixonarmos pela robô? É mais, não existem coisas que têm a ver com a sensibilidade humana e por isso mais difíceis de serem transformadas em tecnologia de substituição? Por isso, estas são as três questões nos três problemas que abordaste. Deixa-me começar pela última, porque está ligada assim. Deixa-me começar Certo. pela última, que é assim. Eu diria quase como tudo na vida, há que fazer compromissos, não é? Portanto, há coisas que eu consigo que o robô sozinho faça melhor do que qualquer humano. Ponto. Que sejam trabalhos repetitivos, manuseamentos, para fora, o robô faz melhor que eu. Depois, há tarefas em que há vantagens em combinar o robô com a pessoa. E por isso é que eu digo, hoje há uma área importante de investigação que se chama robótica colaborativa, em que tens robôs e pessoas a fazer a mesma atividade. Aliás, portanto, são robôs que tu podes estar à beira dele, portanto, não há aquele problema do robô fazer um movimento brusco e magoar-te. Né? Os robôs são desenhados para isso e procura-se tirar partido daquilo que é, por um lado, as características, as vantagens do robô, em algumas coisas, e as vantagens do ser humano, noutras. Há coisas, e portanto, e vou à terceira, que é, há coisas que os humanos fazem melhor que o robô, ainda fazem melhor que o robô, e provavelmente farão sempre melhor que o robô. Porque nós podemos melhorar até um certo nível, digamos assim, podemos aproximar os robôs dos seres humanos até um determinado nível, e podemos ir mais além ou menos além, mas também é uma questão de custo. E, portanto, pode não se justificar, portanto, pode haver coisas que não se consegue mesmo replicar, o robô não consegue mesmo fazer, e há atividades com o robô. Hoje a tecnologia não permite fazer algum tipo de operações que são feitas por humanos. Há outras que se pode dizer, até pode fazer, mas o custo da robótica para fazer isso não compensa as pessoas, e pelo custo das pessoas, e, portanto, não se justifica. Pode até tecnicamente ser viável, mas não se justifica do ponto de vista económico. O que eu gostaria de chamar a atenção é que estas fronteiras têm-se vindo a desenvolver de forma brutal nos últimos anos. Ou seja, aquilo que nós, há 20 anos, aquilo que era o estado da arte, já nem falo do ponto de vista de investigação, falo mesmo do ponto de vista de utilização no mercado, daquilo que era a robótica há 20 anos, ou até mesmo há 10 anos, o que é hoje, é muito diferente. A aceleração do desenvolvimento tecnológico e o impacto que isso teve ao nível dos produtos e dos serviços disponíveis no mercado para que as empresas usem nos últimos anos foi muito grande. Não é? Portanto, uma outra mensagem que eu, digamos, que gostava de chamar a atenção é que é importante que as empresas, e quem está interessado nestes temas, façam esse esforço do acompanhamento daquilo que a gente chama de vigilância tecnológica, porque realmente está a evoluir muito mais depressa e, portanto, rapidamente, às vezes, as pessoas, e há empresas que já há histórias dessas, não é, que são conhecidas, que foram um bocadinho ultrapassadas pela direita por concorrentes, e até empresas pequenas, e portanto grandes empresas foram ultrapassadas por empresas mais pequenas, porque não fizeram esse trabalho, não acompanharam o desenvolvimento tecnológico e portanto não se aperceberam de que havia desenvolvimentos importantes que poderiam vir a ser utilizados.
E, portanto, eu aqui sou muito pragmático. Há coisas em que os robôs são melhores que nós, há outras em que há vantagem de trabalharmos colaborativamente e há coisas onde nós fazemos melhor. Enfim, sei falar de nomes, não é? Acho que é conhecido, já fui visitar, enfim, Quintas de Vinho do Porto, uma delas tem um sistema automático, robotizado, de pisar as uvas, não é? Que eles dizem que replica bastante bem o movimento das pessoas, incluindo a capacidade de mexer no bagaço e de empurrar, trazer o bagaço para cima, porque eu ainda sou do tempo em que também pisei umas uvitas, e portanto ainda sei algumas dessas coisas, e portanto que permite replicar esse movimento. Agora, eu, enfim, não sou perito na área, como eu digo, não tenho dúvidas que se calhar para 80%, 90% dos vinhos, ou para 80% ou 90% digamos, da aproximação, isso está conseguido, mas admito que haja nichos onde se justifica usar um processo tradicional, porque aqueles 10 ou 15 ou 20% de diferença são justificáveis. E pode haver depois um conjunto de famílias de vinhos e de tipos de vinhos, onde assim, pela qualidade ou pela tipologia não se justifica. E, portanto, já se podem usar as soluções utilizadas. Pronto, essa é a primeira questão. A segunda questão, relativamente aos novos produtos, eu disse que ia só referir alguns dos desafios que estão mais ligados, e as tecnologias que estão mais ligadas à área digital. Eu não estou a referir aqui, naturalmente, todo um conjunto muito grande de desenvolvimentos e desafios que se põem ao nível, por exemplo, da biotecnologia. Né? Primeiro, porque não sou, como eu digo, temos tempo limitado. Segundo, porque não sou perito para isso, há outras pessoas mais capacitadas para fazer, mas sei e conheço vários desafios e vários desenvolvimentos na área da biotecnologia, seja ao nível, mais uma vez, seja ao nível dos materiais, dos produtos, dentro dos produtos agrícolas, seja novas variantes, novos produtos mesmo, seja ao nível digamos, do seu processamento ao longo da cadeia de valor, seja, por exemplo, na área da embalagem, onde estão a ser feitos desenvolvimentos muito significativos também. Não é? E, portanto, tudo que tem a ver com aquela área que tu referiste de alimentos de substituição, digamos assim, de alternativas, ao nível das proteínas, ao nível dos insetos, etc. Portanto, isso aí é uma área de enorme potencial. Portanto, aquilo que é a minha percepção é que tem enorme potencial. Há muitos desenvolvimentos nessa área, mas eu não sou a pessoa mais indicada para aprofundar este tema. E só precisava que me recordasses qual era o primeiro que eu, entretanto... O primeiro tinha a ver com o desperdício e tinha a ver com os comportamentos ao consumo. Sim, pronto. É verdade, eu acho que aquilo que é o desperdício na fase primária, portanto, na produção, e o desperdício na distribuição é mais fácil de resolver com tecnologias, com incentivos ou com penalizações dos regulamentos públicas, etc. Mas há muito que se pode... Eu sou sempre sou um grande defensor de olhar para digamos, trabalhar estas vertentes pelos incentivos e não tanto pelas penalizações. Mas pronto, às vezes é preciso jogar com as duas áreas. Na parte do consumo, tu me dizes, com toda a razão, isso tem muito a ver com uma vertente digamos, de atitude e de mentalidade e de opções que os consumidores podem fazer. Mas também aí se pode fazer muito, nomeadamente em termos de tecnologias digitais, no sentido de dar ferramentas a que os consumidores, não só, portanto, ajudá-los a fazer essa gestão, como dar-lhes informação sobre o impacto que estão ou não a ter, ou que as opções dele estão ou podem ou não ter em termos daquilo que tem a ver com desperdício, não é? E, portanto, para mim é pacífico que isso tem que passar muito mais por campanhas de informação, de formação, de sensibilização, etc. Mas, naturalmente, nós podemos dar ferramentas digitais, nomeadamente com técnicas digitais, aos consumidores, e já agora a parte do desperdício, se calhar tens, digamos, da parte do consumo, mas aí também tens duas categorias, tens a categoria dos restaurantes, assim, e tens a categoria do consumidor na sua casa, digamos assim, né? Aquilo que faz em casa. Não é? Mais uma vez, aí nos restaurantes é mais fácil pelos números e por ser agregado de trabalhar de outras formas. Aquilo que é naturalmente mais, digamos, que exige uma intervenção mais sofisticada e, portanto, provavelmente até mais difícil, na minha opinião, tem a ver precisamente com o consumidor, com a atitude do consumidor em casa e daquilo que nós consumimos e como consumimos em casa. E aí
como eu digo, é um bocadinho quase como, enfim, mal comparado com uma questão energética, que na prática o que nós estamos a dar é ferramentas aos consumidores, embora a gente aí tenha a autoprodução da energia elétrica, estamos a dar ferramentas aos consumidores para eles perceberem o impacto que o consumo, que o consumo energético, das opções que eles têm em casa, de quando ligam a máquina de lavar, ou quando ligam isto, ou quando passam a ferro, ou ligam o fogão, que impacto é que isso tem, digamos, no consumo energético e dar-lhes ferramentas para que eles possam tomar atitudes informadas, sabendo das consequências do impacto. Se nós tivermos, como é no caso da energia, ferramentas que permitem dar prémios monetários, entre aspas, ou seja, eles perceberem que podem ter uma poupança na ferramenta, na fatura de consumo, naturalmente isso tem uma capacidade de mobilização maior. Neste caso, enfim, não estou a ver exatamente como é que nós podemos fazer isso, mas, como digo, quer dizer, a educação, nós sabemos que a educação e a sensibilização também resultam e também têm impacto, e sobretudo as gerações mais novas têm uma atitude, por exemplo, perante o tratamento do lixo, a separação do lixo, ou, as escolhas que fazem em termos de embalagens, etc., etc., e dos produtos que consomem, que nós já estamos a ver que estão a mudar. Portanto, as pessoas estão mais conscientes do impacto, digamos, das consequências de não fazermos nada relativamente ao impacto ambiental, e, portanto, estão mais disponíveis para, até com trabalho adicional, que corresponde a separar o lixo, não é? Poder tomar essa atitude no sentido de que sabem que estão a dar um contributo para a resolução desses problemas. Essa é, efetivamente, na minha opinião, a componente que é mais sofisticada, digamos assim, de trabalhar de uma forma estruturada. Muito bem. José Carlos, nós caminhamos assim rapidamente para o fim, mas eu gostava ainda de te pôr uma questão, porque sei que já lidaste com isso e que acompanhas isso. Um dos problemas que os novos empreendedores têm, eu estou sempre a dizer jovens, deve ser do meu passado na ANGE, mas o que eu quero mesmo é dizer novos empreendedores. Um dos problemas que têm é o acesso ao capital, né? E nós hoje estamos com o sistema financeiro a fazer-se de morto, enquanto as taxas de juros estiverem assim, eles estão bem, muito obrigado, por isso arriscam um pouco. E principalmente não arriscam nestes novos empreendedores, não arriscam nas startups, não arriscam nestas coisas que implicam, de facto, uma cultura de risco que Portugal não tem. Mas, por outro lado, temos 3 instrumentos, diria, poderosos: um Portugal 2020 por fechar, um Portugal 2030 que, apesar de parecer não ter aberto, já vem no seu 35º mês de vigência, mas pouco se vê do Portugal 2030, e um PRR que, para além das agências das agendas mobilizadoras, e eu aí sei que vocês estão envolvidos, mas para além das agendas mobilizadoras, parece ter pouca pronúncia empresarial e servir mais para os diferentes custos e investimentos de contexto que o país também precisa para as suas reformas. Mas agora, descendo à terra do novo empreendedor, como é que conselhos é que poderias dar a olhar para estes 3 instrumentos e para quem de facto necessita de capital inicial, do seed capital para promover e iniciar o seu projeto? Bem, eu diria que há vários instrumentos, e há várias entidades, e quando digo entidade podem ser empresas financiadoras, nessa fase de seed capital, ou seja, na fase inicial da criação das empresas, onde o dinheiro necessário, tipicamente, não é muito grande. Há várias entidades que posicionam, quer públicas, quer privadas. As públicas são aquelas que são mais conhecidas e mais acessíveis, a Portugal Ventures, que tem um conjunto de concursos nessas áreas, e que tem lançado concursos. O IAPME também tem algumas coisas. Anunciam-se também agora uma capacidade reforçada do novo banco de investimento, mas eu
para além dessas que são as mais tradicionais, aquelas que são provavelmente mais conhecidas, é mais fácil encontrar informação. Eu gostaria de chamar a atenção para duas outras que provavelmente não são tão conhecidas ou pelo menos não são tão habituais, digamos, tão utilizadas, aliás, três, há um conjunto de entidades que dão prémios, que lançam prémios de empreendedorismo. Algumas delas grandes empresas encontram assim uma forma de não só estimular a inovação, porque estão na prática a estimular empreendedorismo nas áreas que lhes interessam e, portanto, com isso estimular a inovação e podendo naturalmente elas serem beneficiárias, quer diretamente daquilo que são os produtos e os serviços e as tecnologias que são desenvolvidas e postas no mercado para essas startups, quer se participarem no capital, às vezes depois participam também no capital, beneficiar, digamos, das mais-valias da capitalização da empresa, sendo que até já acontece com alguma frequência, não muito cá em Portugal, mas lá fora acontece com muita frequência, que elas acabam até depois por adquirir essas empresas e, portanto, incorporar inovação por aquisição de startups. Isso é uma prática muito comum em algumas, e é uma estratégia de várias empresas internacionais, digamos, de dinamizarem a sua área de inovação, a área de inovação mais disruptiva. Portanto, há vários desses prémios também cá em Portugal e, portanto, vale a pena estar atento. Depois depende um bocadinho das áreas em que estamos a falar. Há, depois, um conjunto de fundos privados que foram financiados através dos instrumentos de apoio, nomeadamente o CIFID, que permitiu que fossem criados fundos para investir em projetos ou em empresas de base científica e tecnológica, portanto, em projetos de ID, sequência de projetos de ID ou empresas de base científica e tecnológica. E há, neste momento, um conjunto de fundos desses que têm disponibilidade para financiar projetos. Mais uma vez, um bocadinho das áreas, eles têm alguns têm umas especializações setoriais, outros têm uma especialização mais do nível do grau de desenvolvimento da empresa, mas também há. E, finalmente, mas não menos importante, eu gostaria de sensibilizar os nossos empreendedores, sobretudo, não tem que ser startups emergentes, podem ser empresas já com algum tempo, das oportunidades que existem a nível europeu, nomeadamente no programa Quadro, nomeadamente no Pilar 3, enfim, isto é um bocadinho técnico, mas, portanto, no que chama o EIC, o European Institute of EIT, do European Institute of Technology, portanto, no Pilar 3, que existem financiamentos, quer de grants, portanto, quer de financiamento a fundo perdido, quer de empréstimos de loans para as fases mais avançadas, para apoiar precisamente o lançamento e o desenvolvimento de ideias disruptivas. E isto as empresas podem concorrer individualmente, não tem que ser um consórcio, não tem que ter um consórcio europeu, podem ir concorrer individualmente e existem para as três fases de inovação. Para validar uma ideia, de uma grant até 2,5 milhões de euros, para desenvolver uma ideia, o que é dinheiro, estamos a falar de dinheiro considerável. Depois há um segundo instrumento, este instrumento chama-se Pathfinder, há um segundo instrumento que se chama Transitions, que é um instrumento para financiar o desenvolvimento de protótipos. Portanto, depois de validada a ideia, é preciso fazer um protótipo industrial. Pode fazer um protótipo, também na casa dos 2,5 milhões de euros. E depois há um terceiro instrumento, que se chama o Accelerator, que o nome disto tudo é precisamente para financiar depois o scale-up da empresa. Estamos a falar de um instrumento que pode ter até, se não me engano, 2,5 milhões de euros de grant ainda, mas até 15 milhões de euros de capital, ou de empréstimo ou de capital na empresa. Portanto, estamos a falar de verbas que já têm alguma dimensão e que eu gostaria que as empresas portuguesas que têm potencial para fazer isto não deixassem de concorrer e de utilizar os instrumentos, ao exemplo que estão já a fazer muitas outras empresas portuguesas. Nós temos tido até um sucesso razoável em termos de participação portuguesa nesses instrumentos. E, portanto, eu acho que é importante que as empresas percebam esta palete de instrumentos que existem, não só a nível nacional, mas também a nível europeu, e que possam usá-los no seu financiamento. Sendo que em Portugal e um bocadinho na Europa, portanto, na Europa não é por acaso que a Comissão criou estes instrumentos a nível europeu, é que nós, efetivamente, comparativamente com outros espaços do mundo, nomeadamente nos Estados Unidos ou Israel, ou que é muito conhecido também por isso, ou até agora na China também,
há a área, digamos, do capital de risco está muitíssimo mais desenvolvida do que está na Europa, e, portanto, há aqui, efetivamente, temos aqui alguma dificuldade, alguma diferença para menos, comparativamente com esses mercados que têm essa parte mais desenvolvida, mas existem efetivamente alguns instrumentos e, portanto, há que conhecê-los e há que aproveitá-los. Nem sempre é fácil, mas isso não é razão para que nós, pelo menos, não procuremos conhecê-los e se forem interessantes, utilizá-los. Muito bem, Zé Carlos, foi um enorme gosto esta conversa. Eu julgo que ficaram aqui muitas pistas para os nossos novos empreendedores, pistas relativamente ao que a tecnologia, ao diferencial que a tecnologia pode aportar a estes novos eixos do digital, da sustentabilidade, da economia circular, e também ao acesso ao investimento, que me parece ser sempre um dos problemas que quem começa normalmente tem, principalmente, eu acho que dizias bem, numa Europa, em especial numa Europa do Sul, que não tem nenhuma cultura de risco. Talvez a anglo-saxónica tenha bastante mais, uma Europa do Sul que tem uma cultura mais assistencial do que de risco, e por isso eu acho que nem o nosso Banco de Fomento consegue perder os tiques da banca e assumir assumir verdadeiramente o fomento empresarial. Mas vamos ser positivos e vamos acreditar que estas instituições estão todas ao serviço do empreendedorismo, como nós estamos, e por isso agradeço-te muito tu teres estado a dar estas recomendações aos nossos participantes, e agradeço a todos por nos ouvirem. Muito obrigado e até uma próxima. Obrigado pelo convite, foi um prazer. Até à próxima. Obrigado.